Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente leva na brincadeira até. Não dá tanta atenção, mas faz uma grande diferença. É até motivo de piada em alguns momentos, mas precisa sim de muita atenção. É o ronco e a apneia. E o quanto isso impacta na saúde, no metabolismo, no coração, na qualidade de vida e até nos relacionamentos. Quantos casais não falam para mim que dormem separados porque um ronca demais? Ou que um está sempre cansado, sempre indisposto, porque não tem boas noites de sono, não tem mais aquela libido e aquela intimidade que existiam antes, e tanto disso está ligado a esse tema que nós vamos conversar hoje. Então fique ligado aqui no Casalcast, esse episódio especial para falar sobre a apneia do sono, ronco e como você pode ter uma qualidade de vida muito melhor. E para isso eu trouxe aqui convidadas, pessoas especialistas, muito capacitadas, experientes na área, que vão conversar comigo e trazer essa informação clara para você. Está aqui comigo a doutora Sandra, dentista clínica, 40 anos, que atua 17 com odontologia do sono e que faz o tratamento para ronco e apneia e oferece aos pacientes um programa de acompanhamento multidisciplinar. A gente vai falar sobre isso. Também a doutora Cláudia Vilaça, médica cardiologista com a visão funcional integrativa, com mais de 30 anos de atuação clínica, já viu de tudo, né? Imagina. E aqui também a Mariana Almeida, nutricionista, mestre em ciências pela USP, pós-graduada em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional. Quero saber o que é fitoterapia. Vamos conversar. É muito legal. Mas Sandra, você que já esteve aqui no Casalcast, você que já salvou o meu casamento um dia, como eu digo, porque estava eu roncando ao ponto da minha esposa dormir fora do quarto. E eu já tinha esse problema há muito tempo, mas levava como se aquilo fosse algo normal. Meu pai roncava até muito mais do que eu. Eu achava até que eu era leve em relação ao que eu via dele. E aí, quando começou a atrapalhar o meu casamento, eu precisei buscar um tratamento. Encontrei você e você pôde me mostrar a importância disso. E como isso mudou a qualidade do nosso casamento, da nossa vida. Então muitas pessoas tratam o ronco e a apneia como algo normal. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Tiago, que bom, né, que você olhou para a sua relação, que bom que você entendeu que ronco não é barulho, ronco não é brincadeira. O ronco ele acontece porque existe uma obstrução. E essa obstrução, ela se dá a nível de velofaringe e às vezes dos tecidos também internos da boca, a bochecha, a língua, a posição da língua. E a apneia, ela é uma parada respiratória. Um ronco, um simples ronco, que todo mundo até brinca, quem ronca mais alto, se for pescador então, vira uma beleza, né? Vai para um encontro de amigos, os homens têm muito essa brincadeira de quem roncou mais alto. Mas ele é um sinal. Eu falo fisiologicamente, o corpo é perfeito. Algo está errado. Só o fato de você roncar significa que está existindo uma obstrução para o oxigênio entrar. E esse ronco vai evoluir para uma apneia caso você não tenha esse olhar, né, de essa visão da importância de tratar esse sinal para que ele não evolua trazendo consequências mais graves como a apneia do sono. Então eu estou entendendo que não existe ronco normal, ronco leve. Todo ronco é um sinal de que algo não está certo. Existe ronco leve. Roncar não é normal. É preciso investigar quais as consequências desse ronco. Se você ronca e começa a observar no seu dia que você está cansado, que você acorda com uma cefaleia matinal, que você tem a boca seca, são sinais de que esse ronco não é tão inofensivo quanto parece. E tem que ser investigado e a partir de um exame de polissonografia, a gente determina os caminhos para tratar esse paciente que nos procura. Então, peraí, não é normal ter sono durante o dia, não? Não é normal ter sono durante o dia. Se você tem um sono reparador, se você passa por todos os ciclos circadianos, né? A gente fala do ciclo circadiano, se você chega ao sono REM, que é o sono reparador, você não pode ficar cansado durante o dia, a não ser que tenha acontecido algo muito atípico na sua rotina, mas dormir e acordar descansado tem a ver com a qualidade do sono. Agora, por que cuidar hoje de ronco e apneia precisa de uma equipe multidisciplinar? Porque seria muito fácil, né, Tiago? Se enquanto dentista eu
fosse propor ao meu paciente, vamos tratar o seu ronco, colocar um aparelho intraoral, sem entender que ele é muito mais que uma boca. E que a saúde dele, de uma forma geral, precisa ser investigada. Geralmente, o paciente que é portador de apneia, e os que me procuram, eles têm ronco, apneia leve, moderada e, às vezes, grave, quando não conseguem usar o CPAP. A partir de toda essa avaliação na anamnese, eu consigo detectar o paciente que precisa de um acompanhamento mais profundo, de um cardiologista, de uma nutricionista, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, porque, às vezes, a adaptação ao CPAP, a recusa, ela não está associada ao CPAP em si, e sim à falta de um bom fisioterapeuta para acompanhar esse paciente. Entende? Por isso é isso, entender a história do paciente, tratar ele como um todo, ninguém é uma boca. Então essa visão de uma equipe multidisciplinar nasce dessa responsabilidade da qualidade de vida total do paciente, né? Doutora Cláudia, a senhora então como cardiologista, qual é a relação do ronco, da apneia, do sono com as doenças cardiovasculares? Bom dia, eu agradeço o convite aqui com Sandra, Mariana, estamos aqui junto. E é uma alegria falar sobre isso, porque é o tempo de nós estarmos juntando a mesma visão. E a apneia do sono tem relação direta com a saúde cardiovascular. Por quê? Porque o coração sofre quando a gente ronca, quando diminui a oxigenação, quando você dorme mal, aumenta o risco de hipertensão arterial, de doença coronariana, infarto, AVC. 50% dos pacientes com apneia do sono já tem hipertensão arterial, e a apneia do sono é causa independente de hipertensão arterial, ou seja, você pode ser magro, fazer exercício, tá tudo direitinho, mas se você ronca, você já é um candidato a se tornar hipertenso em algum momento da vida. Então não é só dar losartan, enalapril, não, é tratar o paciente como um todo, olhar a inflamação, olhar o que está acontecendo, porque isso vai dar uma qualidade de vida. E aí, Tiago, o sono faz parte de um dos pilares da medicina do estilo de vida. Quais são os pilares? Os pilares é o sono, alimentação, exercício físico, contato com a natureza e vários outros. Então, quem não dá atenção a isso pode estar em risco no seu coração, na sua pressão e nem sabe. E é o que a gente vê hoje, né? 40% das causas de morte hoje no mundo são de doenças cardiovasculares. Meu Deus. É mesmo? Exatamente. E isso é ignorado. Então isso está sendo passado e deixado para trás. E muitos jovens, muitas pessoas, todos evoluindo com vários problemas graves. É porque a pessoa pensa que ou está ligado à genética ou está ligado à idade. E não tem nada a ver. A genética hoje está correspondendo a 20%, 30% só. Tem a epigenética. A epigenética, ela entra no estilo de vida. Então é aquilo ali que vai modificar, que vai fazer a sua genética expressar mais ou menos. Então você tem que estar atento e precisamos orientar as pessoas a isso. Não é porque o seu pai ou sua mãe teve, você obrigatoriamente vai ter. Então esse foco é muito importante. Então uma pessoa que ronca, que tem apneia, ela pode estar sobrecarregando o coração dela? Com toda certeza, porque diminui a oxigenação, você aumenta a liberação de toxinas inflamatórias, de citotoxinas e, além de tudo, influencia no eixo do sono, hipotálamo pituitária. E aí você começa a liberar hormônios que são hormônios ruins para o coração. Cortisol, adrenalina, e isso vai forçando o coração. Fora que altera toda a dinâmica do tórax, fazendo com que o coração tenha uma contração com mais dificuldade, bombeie o sangue com mais dificuldade e traga problemas subsequentes ao longo dos anos. E aí as pessoas nem percebem quando vê. Tem gente que fala assim, eu queria morrer dormindo. Fala sobre esse mito. A pessoa pode estar com relação, na verdade, à apneia, ronco, essas coisas? Sim, sim. E a pessoa fazer arritmias. Porque outra consequência da apneia do sono são as arritmias cardíacas. Uma muito frequente é a fibrilação atrial, onde o coração perde a capacidade da contração normal,
que a gente chama de sístole e diástole. Uma parte dele fica tremendo. Então, ali dentro, o sangue não é mais bombeado, forma coágulos. E esses coágulos, eles podem ser liberados e dar trombose e um risco muito grande de AVC, de acidente vascular cerebral, o popular derrame. Então, a pessoa pode estar ali ou desencadear uma arritmia mais grave, como um bloqueio atrioventricular, e parar, e como ela não vai ter socorro, porque ela está ali, diminui a oxigenação e a coisa vai embora, né? Ela pode falecer ali. Exatamente. Não era a hora. E aqui a Mariana Almeida, bem-vinda, Mariana, Obrigada. aqui também no Casalcast. Obrigada. E para falar sobre isso, existe alguma relação do sono com a alimentação? Bom dia a todos também. Obrigada, doutora Sandra. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com a doutora Cláudia e você. E falar sobre essa relação que sim existe e, infelizmente, pouca gente sabe, né? Que às vezes a gente escuta tudo isso e fala assim, então ótimo, então eu vou lá colocar o meu aparelho, vou usar o meu CPAP, vou usar a minha medicação para pressão. E aí, né? Como diz a Sandra, nós não somos órgãos separados, né? Nós somos organismos. A doutora Cláudia colocou muito bem como as doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a doença cardiovascular, é o que mais mata hoje no mundo, né? A gente não vê mais grandes mortes por infecções. A gente teve aí o Covid, mas graças a Deus já foi, já passou, já estamos em outra era novamente. E as pessoas continuam morrendo de doenças crônicas não transmissíveis, que são as cardiovasculares, o câncer, né? E dislipidemias no geral, que geram outras doenças. E essas doenças todas, elas têm uma base sistêmica, né? E o que está fazendo o contato muito grande do externo com o interno é a alimentação, né? O que você come diz muito respeito ao que acontece no seu organismo. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre uma questão chamada disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias do organismo. Então, a gente sempre vai ter bactérias no intestino, sempre. Só que a gente tem as que são boas e as que não são boas. Quando existe um desequilíbrio, quando as que não são boas, elas estão em maior quantidade que as que são boas, a gente tem o que a gente chama de disbiose. Qual é o problema disso? O intestino fica num ambiente onde não é legal e as células do nosso intestino, elas têm que estar muito juntinhas para que nada passe de dentro para fora sem esse filtro que é o intestino, né? Então, nessa condição de disbiose, essas células, elas ficam um pouco mais abertas. A gente fala de hiperpermeabilidade. É o que é permeável, mas está demais de permeável. Então, vão começar a passar mais o que não deveria passar. Como, por exemplo, as toxinas, né? O que a gente come muito processado, a gente come na rua, a gente come produto industrializado, é rico em aditivos alimentares, entre outras toxinas, que vão fazer, às vezes, esse contato com o ambiente interno, vamos pensar assim, no sangue do organismo. E isso não é legal. Então, aciona-se um mecanismo de defesa que causa essa inflamação de baixo grau, que não é uma inflamação que a gente sente. Não te dá dor, não te dá febre, não te dá nenhum sintoma. Só que o seu coração, o seu cérebro, o seu fígado, o seu rim, são órgãos que vão ser prejudicados com esse tipo de inflamação. E aí, pensando em cérebro, a gente tem essa conexão com, por exemplo, a qualidade do sono, né? Então, estabelecer melhor esse intestino é o primeiro passo para que a gente tenha uma boa qualidade de sono, porque se a gente tem essa inflamação sistêmica, a gente produz mais hormônios do mal, como diz, né, a doutora Cláudia, a gente atrapalha muito essa indução do sono, a gente causa, enfim, né, outras questões que vão aí corroborar com doenças como, por exemplo, as questões que estão relacionadas ao sono e outras doenças do sistema nervoso central, como a ansiedade, que pode também gerar um problema de insônia, né, no futuro, etc e tal. E nessa questão, tem muita gente que pensa o seguinte, é só não comer à noite. Resolve não comer à noite? Não, na verdade a gente sabe que a digestão à noite é importante você ter é ruim quando a gente vai dormir de barriga muito cheia, com aquela digestão mais lenta, né? Mas isso tem que ser ajustado, claro, com o paciente, mas não é o que resolve, né? A gente fala aí de uma vida inteira, o que a doutora Cláudia falou de epigenética, né? A alimentação, ela é um pilar disso. O que é epigenética? Você tem o gene, mas se você vai fazer aquilo ou não, depende do ambiente que você vive, como você vive. E a alimentação faz parte desse ambiente.
Então, ao longo de toda a sua vida, né? Não adianta só comer bem à noite, né? Você também tem que comer bem de manhã, você também tem que comer bem à tarde, ter uma boa ingestão nutricional, né? De nutrientes mesmo, que infelizmente hoje a gente vê a população comendo muito pouco nutriente, né? A base da alimentação é carboidrato, né? Tem pouca fibra, pouca proteína, poucos minerais. Então, isso atrapalha muito aí o funcionamento do organismo como um todo. Eu vi que você tem uma experiência, a sua trajetória começou com uma experiência pessoal, né? Sim. Com problemas digestivos, né? Hoje eu trabalho muito com saúde do intestino, não só focado nas doenças intestinais, mas como eu falei, porque eu entendo que o intestino, ele tem, né, um reflexo no corpo todo. Mas, pessoalmente, essa curiosidade começou porque eu tenho, né, uma síndrome que chama síndrome do intestino irritado e tive que estudar para me entender e entender os meus familiares que também têm. Então, sim, começou com uma curiosidade pessoal, assim, eu vou dizer pra você. E é bom, né, porque daí, que nem a Sandra que tem apneia grave, né? É uma situação, começou por aí também. Então, sente na pele, a gente sabe sente, que a né? pessoa tá passando. Exatamente. E essa é uma coisa, né, Sandra? As pessoas, eu vejo elas assim, se o parceiro ou o filho tiver um problema de saúde, a pessoa faz qualquer coisa para ajudar. Mas por ela mesma, ela não busca ajuda. Ela não procura um tratamento. Ela paga o médico, o tratamento que for para o filho, para a esposa, ou a esposa faz pelo marido, marca inclusive, põe na agenda, liga, faz ele ir, mas ela mesma não vai, ela mesma não se cuida. Quando na verdade, cuidar de si é cuidar do outro. Se você está bem, isso vai refletir de alguma forma na pessoa. E se você está mal, né, seja com insônia, ou seja com apneia, seja com essas questões cardiovasculares ou intestinais, isso vai refletir no seu casamento. Então é importante essa visão da pessoa cuidar de si, entendendo que isso não é egoísmo, muito pelo contrário, isso é autorresponsabilidade, mas também é cuidar do outro, daquele que ela ama, né? Tiago, eu acho que aí a gente pode partir, né, de um princípio, inclusive bíblico, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se cuida, né, você também não pode cuidar do outro. Eu costumo muito brincar no consultório com os meus pacientes, que quando eles chegam, eles falam assim: olha, doutora, o meu ronco não me incomoda. Eu vim aqui porque a minha esposa está me perturbando, ela não me deixa dormir, ela me cutuca a noite inteira. E aí, como eu sempre costumo brincar, devolver a brincadeira falando, por isso que tem tantas mulheres viúvas, porque você não se cuida, porque você não olha para você, né? E sempre quando eu faço esse primeiro contato com o meu paciente, eu tento mostrar para ele a importância dele se olhar, né? Porque não tem jeito de você cuidar do outro, de você viver ao lado de uma pessoa, se você não cuida primeiro da sua saúde. E quando o paciente entende que roncar vai muito além de incomodar a parceira, é muito interessante, porque ele consegue, dentro do plano de acompanhamento, aceitar que ele precisa passar por outros profissionais, que é isso que eu tenho trabalhado com os meus pacientes. É muito interessante que depois vem um resultado absurdo. Quando ele entende, gente, é muito mais sério do que eu pensava. Por que eu tenho que ir na cardiologista, doutora Sandra, se eu vim só colocar um aparelho? Por que nutricionista, fonoaudióloga? Eu falei, porque para cada caso, para cada tratamento, eu preciso personalizar o atendimento. E aí, dentro da minha investigação, dos exames clínicos, né, tanto radiográficos quanto a polissonografia, eu consigo traçar um tratamento. E aquele paciente começa a entender que sempre o primeiro é ele. Isso não é egoísmo, isso é definição de vida. Agora, a pessoa incomoda a esposa com o seu ronco e mesmo assim não faz nada, para mim isso é um baita egoísmo. Isso é falta de empatia. É uma falta completa. Falta de empatia. Por exemplo, eu não tinha noção do quanto o ronco e a possível apneia estavam me fazendo mal como saúde. Eu sempre tive sono de dia, eu achava isso normal. Dormia em reuniões, mas não tinha essa noção. Mas quando o meu ronco começou a incomodar a minha esposa, eu precisei fazer alguma coisa. Porque é egoísmo, eu tô dormindo. Pra mim, eu tô dormindo, né? Mesmo que não com e tanta não qualidade. Estava, né? Não com tanta qualidade. Mas eu tô dormindo. A pessoa do meu lado tem que ficar me cutucando porque não dorme, e ela tem um sono leve, né? Muitas mulheres têm um sono leve. Então, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa.
Aí a pessoa está vendo, e isso se espalha até em outras questões também, né? Às vezes a questão da obesidade, né? Tá tirando a energia, tá tirando a libido, tá diminuindo a sua própria autoestima, a questão que influencia no casamento, e a pessoa não fazer nada a respeito disso, para mim, é um egoísmo também. Pois é, Tiago, mas você é um marido transformado, né? Que cuida da mulher. Não é isso? Que pensa na sua parceira, né? Porque a vida a dois é isso, né? E que legal que tem essa mulher também, que cuida desse marido. Seria muito pior que ela ignorasse o ronco dele, que ela fosse para o outro quarto e que ela não tentasse levar ele para se cuidar, não é isso, doutora Cláudia? Essa mulher também é uma mulher transformada, né? Acontece isso lá também, a mulher que leva a maioria dos maridos. Exatamente assim. Normalmente elas marcam, elas agendam. Muitas que tem o meu número pessoal, passam mensagem, já fala tudo, que vocês não podem ir. Mas é desse modelo mesmo, e é coisa muito bonita, né? Que é uma parceria. Inclusive eu, né, doutora Cláudia? Que levou o Aldo, né? Que estava infartando. E Aldo passou comigo também. Passou lá também? Tá cuidando dele? Estou cuidando de todo mundo. E qual é a relação da obesidade com sono, com coração, né, com alimentação? Qual é a relação dessa questão da obesidade com sono e com coração? A obesidade, nós sabemos hoje que é uma doença. É uma doença que acomete 1 em cada 3 brasileiros, mais ou menos essa é a estatística. E a obesidade, ela traz um transtorno generalizado a todos os hormônios, ao ganho de uma massa gorda muito grande. A pessoa, como Mariana falou, a pessoa come, mas é um desnutrido obeso. Hoje a população é desnutrida e obesa. Por quê? Porque a maioria das pessoas só se alimenta de processados, ultraprocessados, lanches, pizza, refrigerante, e vai aquela cascata, biscoito, né, Mariana? Com biscoito certeza. de recheado, biscoito Mirabel. Então isso tudo aí está criando uma geração de desnutridos. Sim. E as pessoas se tornam obesas. E aí influencia no intestino, e automaticamente a obesidade aumenta os hormônios, cria-se uma resistência à insulina, que hoje é uma causa primordial de doença cardiovascular. Então eu aconselho que todos façam uma dosagem de insulina, acompanha, porque isso vai fazer diferença o controle. Por quê? Para você controlar. Então não adianta só fazer dieta, perder peso, se você não tem o controle dos seus hormônios, não tem o controle do seu sono, não tem o controle do intestino. Você precisa estar com tudo em equilíbrio, porque assim você vai alcançar uma melhoria de saúde cardiovascular. E isso não acontece de um dia para a noite. Você começou hoje, os pacientes começam alguma coisa hoje, amanhã, opa, eu já quero. Não pode. Outra coisa, o obeso tem esteatose hepática, tem aumento de gordura visceral. Isso também impacta na saúde cardiovascular. Maior parte das pessoas que têm algum grau de esteatose hepática tem problema ou na carótida ou coronariana, tem a disfunção endotelial, que é a membrana que envolve os vasos, que começa, ela é como se fosse um órgão endócrino, ela secreta substâncias. Ela começa a perder essa capacidade de contrair, de dilatar, e começa toda aquela cascata de enfermidades, até culminar com infarto, com AVC ou as coisas afins. Mas tá uma febre hoje em dia, até ouvi você, Mariana, sobre isso, do monjaro. Não é só tomar monjaro não que resolve? Com certeza não. O monjário, ele é o monjário, né, na verdade, as moléculas, essas moléculas que vieram agora, né, os análogos de GLP-1, de GIP, agora tem outros, né, outras pesquisas que são os hormônios da saciedade, né, então, não sei se as pessoas sabem, mas são hormônios, né, é o uso de um medicamento hormonal. É uma droga muito importante pro momento de mundo que nós estamos hoje, como a doutora Sandra falou, são 3 em cada 1 em cada 3 pacientes são obesos, né? Então, esses pacientes, a obesidade, como ela falou mesmo, é uma doença. É muito difícil você chegar pro paciente obeso e falar assim, olha, vamos fechar a boca, porque a compulsão alimentar é uma coisa sistêmica dele, ele não controla, né? É uma coisa que precisa ser acompanhada, né? Muitas vezes, inclusive, de forma medicamentosa para que ele tenha um sucesso. A gente perde muito
o paciente, porque o paciente não consegue comer aquilo que eu prescrevi para ele. Ele não dá conta, o organismo dele pede mais, o cérebro dele pede demais. Então eu acho que o Monjaro veio para nos ajudar. Só que infelizmente hoje ele tem sido usado como bengala, né? Porque as pessoas não mudam os hábitos de vida, então elas são obesas, desnutridas e elas acabam deixando de ser obesas, mas continuam desnutridas, porque elas usam o Monjaro. Não comem, porque o Monjaro ele tira muito apetite, né? Ele foi feito para isso, inclusive, as pessoas têm muita dificuldade de comer. Quando come o que pretende, porque eu tô usando o Monjaro, então elas se dão luxo muitas vezes de comer coisas que elas sabem que não são as mais apropriadas, mas entendem que é só aquilo ali, então na conta das calorias vai dar certo. E continuam desnutridas, né? Então, toda essa questão que a gente está discutindo de equilíbrio vai por água abaixo, porque você perde peso, ok, a obesidade não tem mais, mas e o resto? Como é que tá o intestino? Como é que tá a inflamação sistêmica? Como é que tá a resistência à insulina? Como é que tá o funcionamento do fígado? Então, o Monjaro, ele precisa... Ele é uma medicação importante, mas o paciente que precisa, ele precisa entender que ele precisa mudar. E o que é fitoterapia? Então essa é uma outra questão, né? A fitoterapia é quando a gente usa plantas medicinais como medicamentos, né? Então isso é fazer fitoterapia, tá? Então eu estudo fitoterapia desde que eu me formei. Meu primeiro emprego foi numa indústria de fitoterápicos, eu caí lá de paraquedas e acabei amando e comecei a estudar e entender que aquilo poderia me ajudar a alcançar lugares no consultório onde eu não alcançaria. Né? Então a fitoterapia ela é encarada, ela deve ser encarada como um tratamento medicamentoso, porque né? Sim. Então você não pode achar que é natural, que pode consumir de qualquer forma, né? Existem formas de consumo, dosagens apropriadas, mas são medicações que se usadas de forma correta, tendem a ter menos efeitos colaterais, né? Você consegue fazer controle de sintoma sem a necessidade do seu paciente usar uma molécula que pode agredir um pouquinho mais o seu organismo, por exemplo, né? Então, posso te dar um exemplo rápido em relação ao sono. A gente tem plantas medicinais que ajudam o paciente a ficar mais calmo, a induzir o sono, né? Diferente de um clonazepam, um medicamento que vai às vezes dopar o paciente, às vezes pode causar, um certo tipo de dependência, mas tudo tem que ser organizado, dosado, não é todo mundo que pode consumir, né? Casos, né? Exatamente. Eu acompanho muitas pessoas que têm medo, relatam para mim, que têm medo de tomar um remédio, ir ao psiquiatra e tomar um remédio necessário para sua condição psiquiátrica ali, medo de você ficar dependente. Sim. Tem aquela aversão, aquele preconceito com o remédio. Sim. E a fitoterapia, em alguns casos, pode ser, pelo jeito, uma alternativa. Isso, em alguns casos, sim. Mas é fundamental que eu sempre falo assim, até para os meus colegas, a gente não pode querer abraçar o mundo. E a gente tem que entender que a vida do paciente depende de, né? Às vezes você tem que falar assim, olha, eu entendo a sua questão, mas a gente não está conseguindo resultado, então te aconselho a procurar um profissional, um médico, né, adequado a te passar uma medicação. Mas às vezes a gente consegue bons resultados no consultório. Principalmente quando o paciente entende essa função funcional integrativa. Então, por exemplo, se o paciente chega com distúrbio do sono e ele entende que ele precisa comer melhor, fazer atividade física, né? Outro pilar da outro pilar, da atividade né? física. Se você consegue organizar essa questão da atividade física, se você consegue entender que o estresse é uma coisa que você precisa controlar. Hoje em dia a gente tem artigos científicos que falam sobre meditação, sobre oração, sobre como isso é importante para acalmar, porque esse estresse, ele causa inflamação. Isso é outro pilar também. A oração pode acalmar o estresse? Com certeza. Olha, a palestra mais linda que eu já assisti na minha vida foi uma palestra mostrando o que a oração faz com o seu cérebro e o que você secreta quando você está rezando, orando. Qualquer religião, tá, gente? Não precisa ser uma ou outra religião. O fato da fé de ativar vias metabólicas, sensoriais, hormonais, que liberam substâncias benéficas para o organismo, para ir ajudar nesse reequilíbrio. A gente sente, né, quando a gente está estressado, assim, eu tenho a minha religião, eu vou para a missa, para a minha igreja,
E eu saio de lá muitas vezes renovada. Então, são coisas químicas que estão acontecendo Sim. comigo, né? Não é só psicólogo, né? Não é só... Espiritual. Também, mas psicológico, tem o químico também Sim. acontecendo. E a ciência hoje estuda isso. Estudo. E, Sandra, voltando ao assunto do monjaro aqui, se a pessoa tomar monjaro, mas não cuidar da apneia do sono, o que vai acontecer? Então, assim, uma coisa que assustou muito, sabe? Assim, a mim, que estou na área há tantos anos, quando alguns colegas, né, infelizmente, viram que a Associação Brasileira de Odontologia, ela liberou, o dentista pode prescrever monjaro. Poxa vida, ele pode, mas ele deve? Ele entende as consequências de prescrever o monjaro? Que o monjaro pode, sim, melhorar a questão da apneia, principalmente no paciente obeso. Por exemplo, no meu caso, eu não sou obesa, mas eu sou apneica. O que o monjaro vai fazer por mim? Absolutamente nada. Então, como a gente está tentando mostrar aqui, é preciso entender o conjunto, sabe, Tiago? O monjaro, eu tenho inclusive um caso de um paciente, sim, ele era obeso, sim, ele precisaria educar, como a Mariana estava explicando, ele precisava de uma reeducação alimentar e sem ajuda ele não conseguiria, porque ele tem uma compulsão por se alimentar. Foi o que eu sugeri a ele, falei, você vai usar CPAP, você vai sair do meu comando, vai procurar um profissional que trata. Pode usar o monjaro, mas vai para um canal real, não vai comprar numa farmácia. E ele está muito bem hoje, porque ele procurou uma profissional que eu nem conheço, mas ele me ouviu, isso já basta, porque o meu papel é educar o meu paciente, é encaminhar ele, não importa que ele não esteja com a minha equipe, com as pessoas que eu confio e que estão do meu lado, importa que ele busque esse profissional. E ele buscou. Pelo visto, a pessoa era muito séria, ela é uma médica, uma profissional que trabalha com essa mesma linha da doutora Cláudia, integrativa, tomou monjaro, melhorou, falou assim, nossa, eu melhorei muito o ronco, eu não quero CPAP, agora eu quero voltar para o aparelho intraoral. Agora você pode. Porque aí, sim, ele emagreceu, sim, ele melhorou a apneia, porque no caso dele também estava associado e o monjaro foi extremamente benéfico. Então, os casos são individualizados e o tratamento tem que ser personalizado. Exatamente. Dentro de uma estratégia, né? Sim, dentro de um programa de acompanhamento, que é o que eu proponho hoje ao meu paciente, né, que eu chamo de sono em equilíbrio, porque não dá para tratar sono sem tratar todo o resto. Isso é uma coisa muito importante, porque é o que desanima a gente às vezes de cuidar, é que você vai num profissional, aí ele vai te indicar para fazer um exame em outro lugar, e você vai ter que levar no outro profissional, e você vai ter que marcar em outro. Então nisso leva um ano, entre você marcar, checar, fazer o exame, voltar nele e pesquisar vários. E aí quando você vem com essa metodologia de apresentar ao paciente um protocolo e já dá a ele os caminhos, né, já trazer a ele as pessoas, não é ele que vai, né? Tem até aqui a foto, Gilberta, delas atendendo. Coloca aqui na tela pra gente, por favor. Isso eu acho que facilita demais a continuidade do tratamento, né? Sim, Tiago, e assim, enquanto profissional, é muito frustrante quando, às vezes, eu faço isso, né? É um protocolo que eu já faço há muitos anos, quando eu ligo para o paciente para convidar ele para vir de novo para uma revisão do uso do aparelho intraoral, e ele fala, parei de usar porque eu fui no outro médico, ele falou que isso não adiantava. Ele foi em que médico? Talvez um médico que não entenda absolutamente nada do tratamento com aparelho intraoral, de um profissional que não entende que precisa olhar o paciente como um todo, né? E aí, quando eu coloco para o paciente que ele tem esse apoio, né? E claro que ele pode escolher outros profissionais, mas se ele entende, e isso tem acontecido com muita frequência, que eu estou assim trabalhando junto com profissionais que eu acredito e que podem ajudá-lo, para mim, enquanto profissional, eu faço da minha profissão, do meu propósito, cuidar desse paciente e devolver qualidade de vida, que é o meu objetivo, não é vender aparelho intraoral. Exato, não é só fazer ali não na hora, vender aparelho intraoral. Mas vamos colocar aqui as imagens, ó, a Sandra atendendo. Isso. E aí a pessoa tem outra imagem também. Aqui é a Mariana, né? Da Mariana, com o casal. E também tem a doutora Cláudia aqui atendendo. Então, vocês têm esse trabalho integrativo, esse trabalho multidisciplinar entre vocês, né? Um paciente que chega até a doutora, que tem um problema de apneia e ronco, vem para a Sandra,
É isso que eu estou entendendo? Isso. Né? A Sandra, quando entende que o paciente precisa melhorar a alimentação, traz para a Mariana. Vocês fazem esse protocolo. Sim, tem o fonoaudiólogo, O né, fono. que não está conosco. E, sim, mais importante é que existiu, antes disso tudo, uma médica do sono que diagnosticou e que ela indicou para esse paciente o tratamento com aparelho intraoral. Ah, porque tem duas formas principais, né? Bota aqui o CPAP para mim. Esse é o principal, né? É o padrão ouro que você fala. Né? Eu diria padrão ouro, porque como o CPAP ele vai fazer uma pressão positiva, ele vai abrir, de certa forma, e liberando a passagem aí do oxigênio. Mas né? ele não é indicado para todo mundo, né? Como é o meu caso, eu não fui indicado para ele. Não faz muito sentido um paciente que ronca ter que submeter a um CPAP, né? Geralmente ele é indicado para apneia moderada e grave. E quando o paciente tem intolerância ao CPAP, também a gente pode tratar com o aparelho intraoral. E no caso, assim, um caso muito interessante sobre o CPAP, eu acho que assim, a odontologia veio para somar mesmo na medicina do sono, é que às vezes você tem um paciente que ele tem uma apneia grave e ele tem também a apneia obstrutiva e central. Então já tem artigos comprovados, inclusive no Congresso do Sono deste ano passado, foi apresentado um post onde o paciente conseguiu tratar uma apneia central usando o CPAP e o aparelho intraoral, ou seja, sempre é uma integração de todos os tratamentos. Aí, aparelho intraoral é essa outra imagem aqui para as pessoas que não conhecem verem. Põe para mim, Gilberto, por favor. É esse aqui, né? Um dos modelos, sim, esse é um aparelho intraoral. São vários modelos e para cada caso a gente indica um tipo de aparelho, né? Uma técnica. Aí colocando. Esse aparelho ajuda também a questão do bruxismo, né? Sim, bruxismo porque noturno. O bruxismo noturno. Quando o paciente. Porque, na verdade, o bruxismo assim, é para um assunto longo, né? Ele é psicofuncional. Mas o aparelho intraoral, ele protege o dente de ter algum dano em função do bruxismo. Porque tratar o bruxismo é muito mais complexo que botar um aparelho intraoral. Mas, sim, ele protege os seus dentes. E o bruxismo não tem cura, ele tem tratamento, né? Sim. Tem gente que põe essas facetas e elas quebram, né? De tanto que ela tem bruxismo. Exatamente, ele vai proteger. Inclusive, é uma coisa muito importante que os colegas que são reabilitadores orais, eles tenham esse olhar sobre a apneia, sobre o ronco e sobre o bruxismo principalmente. Porque um trabalho, às vezes, é feito com muita qualidade, com material de excelência, com técnica, mas ele não tem durabilidade e se o profissional que tratou esse paciente não tiver esse olhar, ele vai perder todo o trabalho dele, porque o bruxismo pode danificar. E aí, o que pode mudar na qualidade de vida de uma pessoa se ela tratar devidamente o ronco e a apneia do sono? Tudo. Porque quem dorme bem, vive bem. Inclusive, esse ano, né, nós estamos vivendo, né, do dia 13 ao dia 19, a Academia Brasileira do Sono, ela propôs um trabalho muito interessante, que é a conscientização da importância de se dormir bem. Durma bem e viva melhor. Porque é quando você dorme... E, aliás, foi um presente, né? Dormir foi um presente. Antes as pessoas falavam, eu não gosto de dormir, é perda de tempo. Hoje isso está sendo reavaliado, ressignificado. Porque se enquanto os outros dormem. Não, durma enquanto os outros dormem. Durma enquanto os outros dormem, porque isso foi feito assim. Fisiologicamente, o seu corpo precisa descansar. E foi, né? Quem nos deu a vida, que nos deu esse presente, que é o descanso. Sim. Eu tive amigos assim, que ostentavam o fato de dormir 4 horas por dia. Muitos artistas, né, falam isso. Eu não durmo, é perda de tempo. Brincadeira. Agora, pra gente concluir, um conselho simples que vocês dão para uma pessoa que está assistindo a gente, suspeita que tem problemas com ronco, com a apneia do sono. Qual é o conselho simples que vocês dão para essa pessoa? Procure ajuda, né? O primeiro passo é fazer um exame, procurar um médico do sono, né? Que é o pilar onde tudo começa. Depois disso, vai ser traçado um plano para ele de tratamento a partir de um exame de polissonografia. Investigar se você ronca e se você tem qualquer um desses sinais de cansaço, de dor de cabeça, eu estou desanimado, não quero sair da cama, busque ajuda.
E a partir daí busca um profissional que vai te dar um tratamento, um acompanhamento para equilibrar o seu sono e assim te dar uma melhor qualidade de vida. Então o conselho é: roncou, procure ajuda. Então, se as pessoas que estão assistindo a gente quiserem encontrar vocês na internet, qual que é o seu Instagram? Doutora Sandra Lúcia, _sono. E o seu Instagram? Instituto Vilaca, @Instituto Vilaca. Com 2 L's. 2 L's. E o seu? O meu é mari.calmeida. Fica Calmeida, se lê, né? Tudo junto, mas é assim. Vai estar aqui na descrição também do nosso episódio, vai aparecer aqui também os links para você acessar o Instagram delas. Tem conteúdo sendo postado, tem informações relevantes. E se você é aqui de Vitória, aqui do estado do Espírito Santo, né, Sandra, pode encontrar vocês pessoalmente, né? Ah, sim, estamos aí com nossos consultórios, né? Cada uma de nós tem o próprio espaço, mas a gente se junta para o bem comum desse paciente. Então lá no Instagram você vai ter todas as informações, de links, endereços, horários, caso você queira conhecê-las pessoalmente, estando aqui no estado do Espírito Santo. E antes de finalizar, antes de concluir, eu quero mostrar para você o livro que eu estou lançando, Manual do Marido Transformado, que é feito a partir de uma experiência de 10 anos de atendimento a casais, a famílias. E eu sempre tive esse relato das esposas falando: poxa, eu queria tanto que meu marido fizesse uma terapia de casal, eu queria tanto que meu marido se esforçasse mais pelo casamento. Então eu comecei a atender algumas esposas e comecei a trabalhar com elas ferramentas, técnicas, experiências que ela pudesse praticar em casa, para isso influenciar o marido, de alguma forma, a se despertar, a cumprir seu papel em casa, a melhorar como pessoa e até mesmo a buscar uma terapia de casal. E assim nasceu o Manual do Marido Transformado, que é direcionado à esposa, como ela pode conhecer a mente do marido, como ela pode falar com ele de uma maneira mais assertiva, para despertar o que já existe dentro dele. Um instinto provedor, protetor e presente. Lembra que no namoro ele era assim? Então, ele não morreu não. Está dentro dele. E você pode, através dessas ferramentas, despertar e trazer isso para fora novamente. Então, o link está aqui para você adquirir a versão digital ou a versão física para chegar na sua casa. Tá bom? Bom, a gente está chegando ao final, gente. Que papo, como é que foi rápido, né? Como é que passa rápido a conversa. Mas muito obrigado pela participação de vocês e trazer esse conhecimento aqui, e espero que isso impacte as pessoas a cuidarem de si e também a cuidar do seu relacionamento dessa forma. Nós que agradecemos, Tiago, a importância, né, de agradecemos. estarmos aqui para poder passar essas informações. Não é? Nós agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para vocês. Fica por aqui mais um episódio do Casalcast. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário, o que mais te marcou nesse conteúdo. Tchau.